Graça e paz, gente. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre crescimento espiritual, basicalidades, A, E, I, O, U, algumas coisinhas. Aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz: como crianças recém-nascidas, desejem ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Então, minha meta aqui não é provar que este assunto é bíblico, né? Está mais claro que a luz do sol, né? O propósito divino quanto ao nosso crescimento espiritual é patente. Então, a minha pretensão é só trazer alguns esclarecimentos preliminares a respeito deste assunto, né? Eu, quando observo a igreja primitiva, a apostólica, a igreja raiz, né, eu percebo facilmente, né, que este é um dos assuntos assim mais realçados, né, principalmente nas epístolas, né, dos apóstolos, né. Eu li Pedro aqui, mas quero falar um pouquinho de Paulo. É incrível, assim, eu fico embasbacado como nas cartas de Paulo, né, eu não encontro uma vez só, você não encontrará nenhuma vez Paulo deixando de abordar, né, essa questão do crescimento espiritual, porque isso é um encargo apostólico, natural, né? É uma preocupação inerente, né, de um apóstolo, né? O crescimento, a maturação dos santos, né? Efésios 4, 11, 12 fala que o ministério quíntuplo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foram estabelecidos para isso, para o aperfeiçoamento dos santos. Então eu percebo, né, assim, essa insistência obsessiva, né, na vida dos apóstolos, principalmente Paulo, né, sempre ele estimulando, encorajando os seus filhos na fé, né, a se dispor a crescer espiritualmente, como também oferecendo a eles subsídios, né, palavra, revelações, né, a fim de que esse crescimento ele ocorresse, né. Se tem algo que eu me alegro, que é uma coisa que me deixa feliz, né, eu vejo aqui na vida de Paulo, é esse processo de cristificação, a formação de Cristo no caráter do discípulo, entendeu? Quando eu vejo Cristo sendo estampado na personalidade de alguém, né? Isso me alegra demais, né? E Paulo, né? Vamos voltar para Paulo. Ele estava disposto a pagar um preço alto. Ele faz uma declaração forte, né, na Epístola aos Gálatas, que ele diz: meus filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto. Ele disse: olha, eu senti as dores de parto a primeira vez para que vocês nascessem de novo, vocês foram regenerados em Cristo, mas agora de novo eu estou disposto a pagar um preço, né, mas com outro propósito, a fim de que Cristo seja formado em vós, né. Paulo não se conformava com filhos tecnos gerados, com criancinhas na fé apenas. Ele queria que seus discípulos desenvolvessem, crescessem espiritualmente, né? Ele não queria apenas filhos regenerados, né? E essa declaração de Paulo, ela revela uma certa indignação. Claro, ele estava grato por um lado, porque eles já haviam nascido de novo, sido regenerado em Cristo, mas a gente identifica também uma insatisfação do apóstolo. Ele queria que Cristo, né, fosse formado na vida do discípulo, né? E ele deixou bem claro: eu não vou me dar ao luxo, né, até que isso aconteça. Paulo não aceitava assim filhos imaturos, né? Então ele trabalhava muito nesse sentido, né? Então vamos lá, baseado no que eu li, né, aqui na Epístola de Pedro, né, que tem a ver com essa mesma mentalidade paulina, apostólica, né? Pedro, sob esse mesmo encargo, né, ele faz uma declaração aqui, né, a respeito do crescimento espiritual. Ele diz: como criança
recém-nascida desejem ardentemente o genuíno leite espiritual para o vosso crescimento, né? Então, número 1, né? Eu não gosto desse negócio de número 1, 2, mas vamos lá. Para que você cresça, né? Você tem que desejar. Ele diz: desejem, né? Tem que haver uma cobiça, né? Um santo interesse, meu chapa, né? E olha lá, que tem um adjetivo aqui, ele diz ardentemente, e tem que ser um desejo vulcânico, fogoso, cheio de fogo, apaixonante, amém? Que não mede consequências, é um desejo translocado. Eu quero declarar sobre a sua vida, amém? Nascendo aí nas suas entranhas, esse desejo excitante de querer crescer espiritualmente, como diz o caboclo. Eu quero, diga eu vou querer, e eu vou de comborra, amém? Mas temos que entender que o crescimento espiritual ele não acontece por osmose, ou seja, não é uma coisa instintiva, né? É necessário que você, já está dizendo, deseje, né? Então, é necessário o quê? Uma disposição radical, né? Que você gaste energia, que você faça algo em relação. Desejem, né, o genuíno leite espiritual. Então, o que eu preciso fazer? Que disposição é essa? Basicamente, a disposição de alimentar-se, né? Então, requer alimentação. Leite genuíno, leite espiritual, palavra não adulterada, sem subtração e sem adição, sem conveniência. O leite tem que ser puro. Não tem aquela coisa, isso aqui é legal, isso aqui não é, vou viver só essa parte do evangelho. O evangelho só é evangelho quando ele é todo. Não existe evangelho service. Tem como você esquartejar o evangelho e dizer eu só gosto disso aqui. Você não está vivendo o evangelho. Eu lembro de uma vez que o meu amigo, o apóstolo Paulo Fernandes de Caprio, né, ele disse que havia chegado para ele um tereré. Ele disse: Márcio, minha mãe mandou um tereré para mim, original, da árvore, que não passa por processamento. Eu era acostumado com tereré de tutti-frutti, né, de abacaxi, hortelã, né? Muitos de nós estamos acostumados com esse tipo de evangelho, tutti-frutti, abacaxi, hortelã, né? Aí eu fui tomar o puro, rapaz, me deu uma ânsia, me deu uma enxaqueca, eu achei estranho ao meu paladar. Cara, eu vou tomar, eu vou aprender a gostar disso aqui, mas... Então, quando a gente compartilha o evangelho genuíno, puro, né? Como disse Paulo, não vos deixei de pregar todo o evangelho. Tem gente que estranha, por quê? Porque o evangelho não está sendo pregado de forma completa. Mas vamos lá, né? Nós temos que nos relacionar com a palavra escrita, mas também é bom a gente entender, gente, a relação com a palavra viva, amém? Quando Paulo fala genuíno leite espiritual, o verbo aqui para espiritual no grego, né? Aqui a palavra é lógicos, que se deriva de logos. Não fala só da palavra escrita, mas fala do verbo vivo, entendeu? Então, não é uma relação apenas com letras, mas é uma relação com a própria palavra viva, com a pessoa de Yeshua, amém? Isso é beber, participar do genuíno leite espiritual. Não é possuir a palavra apenas cognitivamente, mentalmente, né? Mas é se deixar possuir por ela, pelo verbo vivo, pela pessoa de Yeshua. Não tem a ver, não é sobre o quanto, né, você governa esta palavra, né? Mas é o quanto
você deixa ela lhe governar. Não é quanto você domina essa palavra, mas o quanto você deixa ela te dominar. Amém? Não é sobre apenas ter informação histórica ou doutrinária, né? Embora nós tenhamos que ter alicerces fortes nesse sentido, mas a nossa relação com a palavra, ela tem que acontecer de uma maneira que as verdades aqui contidas, elas se tornem uma coisa só conosco, uma coisa só comigo. Eu tenho que encarnar essa palavra aqui, eu tenho que me tornar uma epístola viva, né? Onde Cristo poderá ser lido na minha vida, né? Cartas vivas que exalam o bom perfume de Cristo, amém? Como disse o apóstolo Paulo. Então não se trata apenas de eu me tornar um cabeçudo cheio de informações, mas sobre deixar o verbo vivo influenciar todo o meu viver, de modo que não seja mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu tenho que me relacionar com as Escrituras a partir dessa perspectiva, né? Por isso, querido, é importante, né, no contato, nesse meu relacionamento com a palavra, né, sempre a gente cultivar, né, a consciência da presença de Deus, né, e ler a palavra de Deus no espírito de oração, né. Eu particularmente faço isso. Eu geralmente, né, eu leio as Escrituras orando em línguas, né? Diz que a Bíblia é o único livro que você pode ler na presença do autor, né? Sabe, gente, alguns têm um conceito assim de oração muito pequeno. Não é presunção da minha parte, não. É real, né? Geralmente, para alguns, a maioria, acredito, a oração só se resume à petição, a pedir coisas de Deus e Deus responder, geralmente com coisas materiais. Um dia desse alguém botou: tudo que eu pedi de Deus é uma lista de coisas materiais. Deus me respondeu. Amém. Fiquei feliz, alegre, né? Que Deus glorificou o nome dele, né? Toda essa situação, né? Jesus disse: até agora nada pediste, portanto nada recebeste. Então tem um lugar, né? Não é proibido pedir, não. Só que nós precisamos invadir novas fronteiras, nós precisamos crescer. Amém? Quando se trata de oração, querido, nós temos que invadir aquela dimensão que Jeremias invadiu, que o próprio Deus o ensinou, né? Jeremias 33:3, quando ele diz assim, ó: invoca-me e eu te responderei. Enquanto você estiver com esse livro em mãos aqui, ó, se debruçando sobre este livro, ele diz: quando você me invocar, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabe. Isso é revelação. A oração, quando você agrega ela, né, junto à leitura da palavra, né, você cria uma atmosfera de revelação. Quando você vai além de um monólogo, né, e você entra num diálogo com Deus, né, porque alguns só falam com Deus tudo o que querem e encerram ali. Amém. Agora eu vou aguardar. Mas quando nós entramos no diálogo, na intimidade de uma conversa, e nós damos a chance de Deus falar aos nossos corações, e quando essa voz ela alcança o nosso íntimo, querido, isso é poderoso, isso é revolucionário. Isso é transformador. É isso, é por aí que nós vamos crescendo, desenvolvendo, amadurecendo. É quando as verdades da palavra fazem essa viagem de 18 polegadas da cabeça para o coração. Então, uma relação saudável com a palavra é imprescindível para o nosso crescimento espiritual. Amém? Só cresce quem ouve e obedece. Eu li aqui, né, uma referência na epístola de Pedro, que fala sobre leite, mas talvez você esteja no nível do alimento sólido, mas os princípios que eu estou compartilhando aqui servem para você também, né? Eu vou fechar com o que o autor dos Hebreus ele fala
né, a respeito daqueles que são tardios em ouvir, né, e deixam de crescer por causa disso, né? Ele diz o seguinte, que esses caras, né, ali da comunidade messiânica, né, daquela comunidade, já eram para, por não terem aproveitado o tempo, né, as oportunidades, né, que o tempo proveu a eles, para eles crescerem espiritualmente, eles permaneciam enquanto crianças espirituais, estavam dando trabalho, já era para serem mestres, eles estavam ocupando, né, berços espirituais, né? E muitas vezes acontece isso, e na verdade isso é algo comum na igreja hoje, né? Quantos aí, né, ocupando berços, né? Velhos na fé, porque maturidade espiritual não tem a ver com calendário, né, com a data da sua conversão. Tem gente aí que tem 1 ano na fé mais maduro do que pessoas que têm 10 anos de convertido, né? Por quê? Porque, vou ler, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devieis ser mestres, vocês já eram para ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Se vocês tivessem atendido ao tempo decorrido, já era para estar ensinando. Mas há uma necessidade de que alguém vos ensine, algum mestre se ocupe com os velhacos, né? Já era para vocês terem se tornado leões, né? Mas serem protagonistas, mas vocês não saem dessa mentalidadezinha de ovelha. Não que seja ruim ser ovelha, mas dá para entender, né? Aquela dependência. Mas vamos lá, deixa eu terminar aqui. É necessário que alguém vos ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus, né? O A e o U, né? E ele começa aqui, o autor dos Hebreus, a provocar, né, esses discípulos, né, a fim de que eles cresçam, se tornem adultos, né, queridos? Então, querido, para de ocupar berços, amém? Até porque tem outros chegando, aí tem gente velha concorrendo com o mais novo. Quantas vezes eu tive que dividir minha atenção, né, com gente, tem que ministrar gente nova, pessoas que estão chegando, né, e não poder fazer isso de uma forma mais eficaz, né, de forma mais excelente. Por quê? Porque o mais velho ainda não amadurecido estava tendo trabalho, né, querendo ali, concorrendo um berço com o mais novo, né? Então cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, amém, gente? Já falei demais. No próximo vídeo eu quero falar sobre a relação da fé com o crescimento espiritual, amém? Amo vocês. Bye, bye. É nóis.